Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amaury de Lima, professor de língua portuguesa e também literatura. Também tenho um padrão de língua inglesa. Durante esse período estarei apresentando, disponibilizando algumas aulas para que você possa estudar aí da sua casa. Nesta aula especialmente preparei uma aula sobre o texto argumentativo, a redação, a famosa redação, você que está cursando o ensino médio especialmente e se preparando para os concursos vestibulares e também para o Enem. Então, fica aqui algumas dicas, preparei um material especial para que você possa estudar e também praticar, tá bom? Não deixe de praticar, porque afinal de contas, escrita não é da noite para o dia. Escrita é planejamento, é treinamento, tá bom? Acompanhe aí as dicas, eu estarei apresentando neste vídeo 3 dicas, tá bom? 3 esquemas para você poder produzir um bom texto argumentativo. Espero que você aproveite bem este período de estudos, fique em casa, estude, escreva, pratique e lá no Google Classroom ou mesmo no meu blog, professor Amaury de Lima, na verdade o blog é amaurydelima.blogspot.com. Você pode encontrar o link para acessar o material, baixar, estudar e acompanhar então um pouco daquilo que eu estarei falando durante esta videoaula de hoje. Bem-vindo então a esta aula, vamos acompanhar as dicas que eu estarei passando a partir de agora. A partir de agora, eu apresento para vocês os esquemas que podem garantir um bom texto argumentativo. Como eu disse anteriormente, eu não gosto de apresentar esquemas, mas para o escritor iniciante é importante ter uma base para ele começar a escrever. Então, vamos apresentar agora os esquemas. O primeiro esquema leva em conta a predominância crítica. Então, seria um texto argumentativo, uma dissertação com predominância crítica. Esta técnica deve ser aplicada a temas que contêm uma densa crítica a um determinado assunto. Essa crítica pode referir-se a algum aspecto da natureza humana, qualquer circunstância da nossa realidade nacional ou mundial. É claro que esse tipo de texto envolve um assunto que está em evidência na sociedade contemporânea. Eu preparei um esquema, então, para a apresentação dessa dissertação com predominância crítica. Vamos observar. Neste caso, teríamos, então, é claro, o título, mas é algo que você pode deixar por último na sua dissertação. No primeiro parágrafo, você apresenta o tema e apresenta uma certa perplexidade diante de tal situação. Por exemplo, vamos analisar a situação que o mundo está vivendo agora. Se o tema fosse escrever sobre essa pandemia do coronavírus, o que você escreveria? Primeiramente, você apresenta esta situação, que é um problema que está acometendo ou que está atingindo parte significativa do globo terrestre, ou pelo menos praticamente toda a humanidade nesse momento, de forma direta ou indireta. No segundo parágrafo, você faz referência a fatos de conhecimento público, aquilo que você sabe que está em evidência, sabe que está sendo noticiado, sabe que é de conhecimento das pessoas. No terceiro parágrafo, você comenta, você faz ponderações críticas, análises sobre esses fatos apresentados no segundo parágrafo. E no quarto parágrafo, você fecha a sua dissertação fazendo uma consideração crítica, seguida de uma expectativa de resolução da situação. O que vai acontecer, por exemplo, no caso da pandemia? Qual seria o seu ponto de vista, a sua observação, a sua consideração final para concluir um texto como esse? Neste momento, provavelmente, a conclusão sua seria uma interrogação, porque a sociedade ainda se pergunta como que esse problema vai ser resolvido. Mas está aí a primeira fórmula ou o primeiro esquema para você produzir um bom texto argumentativo. Vamos agora ao segundo esquema. O segundo esquema que eu trago nesta apresentação, nesta aula, é a dissertação por embate de ideias. Esse tipo de dissertação, essa técnica, deve ser aplicada a temas considerados de menor teor crítico, mas que permite realizar levantamentos favoráveis ou contrários, positivos ou negativos, abrindo espaço aí para um debate a respeito do tema.
Então vamos lá, vamos ver o esquema para essa dissertação por embate de ideias. No primeiro parágrafo, seria a apresentação do tema. Vamos colocar, por exemplo, um tema como pena de morte. É um tema que tem pontos favoráveis e pontos contrários, pessoas favoráveis e pessoas contrárias. Então você apresenta o tema no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você faz referência a fatos de caráter positivo deste aspecto. E no terceiro parágrafo, você apresenta o lado contrário ou os aspectos contrários a este tema que você apresentou lá no primeiro parágrafo. Então seria assim: primeiro parágrafo, tema, apresentando aí que tem pontos divergentes. Segundo parágrafo, o lado positivo. O terceiro, o lado contrário. E o quarto parágrafo seria as considerações finais, o seu posicionamento sobre os fatos. Você fica a favor ou contra? Geralmente você deveria tomar um lado, mas você pode optar, né, em ficar ainda, informar no seu texto que ambos os pontos são aceitos dentro de determinadas circunstâncias, dentro de determinadas possibilidades, tá bom? Então, é uma forma de você ficar em cima do muro? É ficar em cima do muro, mas desde que você escreva de forma adequada, esse ficar em cima do muro, não tomar partido de um lado nem de outro, pode ser significativo se você souber lidar, então, com essas informações no seu quarto parágrafo. Vamos agora ao terceiro esquema de dissertação que eu apresento nesta aula. É a dissertação por exposição de argumentos. Essa técnica dissertativa deve ser aplicada a temas que permitem que o autor enumere argumentos sobre um determinado tema. É aconselhável que, ao utilizar essa técnica, não haja confronto de argumentos. Desse modo, por exemplo, o autor, ao se deparar com um tema como o problema da criminalidade juvenil na sociedade, deve enumerar argumentos apoiando ações já feitas para resolver esse problema ou optar por enumeração de argumentos que abordem negativamente esse problema, essa circunstância. Assim, desde o início, o autor já estará se posicionando sobre o tema. Lembre-se, né, se você desejar elaborar um debate de ideias diante de uma proposta como essa, você pode optar pela técnica anterior, a técnica número 2, tá bom? Então vamos pensar como seria essa dissertação, como seria este esquema da dissertação por exposição de argumentos. Seria dessa maneira. Claro, o título, né? Você sempre tem que lembrar de preparar um bom título. Lembre-se que tema não é título, tá? O título deve sair do interior aí da sua redação. Então, neste caso, a redação por enumeração de ideias seria da seguinte maneira. No primeiro parágrafo, você apresenta o tema, traz o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3, tudo isso no primeiro parágrafo, de forma rápida. Lembre-se, palavras diretas, objetivas, parágrafos curtos. Aí no segundo parágrafo, você traria para o desenvolvimento o argumento número 1. No segundo parágrafo, o argumento 2. No quarto parágrafo, o argumento 3. E no quinto parágrafo, você retomaria o tema e estabeleceria a sua conclusão. Nesse tipo de dissertação, neste esquema, lembre-se, se houver espaço para 3 argumentos, você pode escrever sobre 3 argumentos. Mas geralmente a redação não tem muito espaço, são 20, 30 linhas. Então opte apenas por 2 argumentos. Aí você faz uma dissertação também com 4 parágrafos, ou você pode até usar os argumentos, mas você vai ter que reduzir um parágrafo, certo? Lembre-se disso. Então vamos pensar este esquema com o tema apresentado no início desta explicação. Se o tema fosse criminalidade juvenil, o problema da criminalidade juvenil no Brasil, qual seria o argumento? Por que isso ocorre? Faça a pergunta para o tema. Por que ocorre criminalidade juvenil no Brasil? Primeiro argumento, falta de educação escolar? Seria um argumento. O outro argumento, falta de educação da família? Seria um argumento. O outro argumento, falta de investimento público. Então nós teríamos aí 3 argumentos: educação escolar, educação familiar e falta de investimento público. Estes seriam os 3 argumentos para você poder escrever o seu texto dissertativo a partir do tema criminalidade juvenil, tá bom? É uma possibilidade, tenho certeza que você vai se dar bem
se escolher este tipo de dissertação, este esquema de dissertação para produzir o seu texto argumentativo. Já chegando ao final da nossa aula, vamos falar sobre o parágrafo dissertativo. Lembre-se que você precisa escrever sempre um bom parágrafo dissertativo. Na verdade, vários parágrafos dissertativos, para que o seu texto fique bom. Então, lembre-se de você construir os seus parágrafos sempre a partir de uma palavra-chave. Cada parágrafo deve ser elaborado a partir de uma palavra-chave. Pense nessa palavra-chave, que eu tenho certeza que essa palavra-chave será o argumento, e a partir dessa palavra você vai poder desenvolver o seu texto argumentativo, tá bom? Esse material vai ficar para você poder acompanhar, fazer as suas leituras com mais atenção lá no meu blog, amauridelima.blogspot.com, ou ainda no portal alimaconsultoria.com, acessando o link blog, tá bom? Você pode acessar e verificar esses materiais. Lá vai ter um material para você produzir parágrafos e também um tema ou vários temas para você produzir um texto argumentativo. Era isso. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até a próxima aula. Muito bem, espero que você tenha gostado então dos esquemas, das dicas, das informações apresentadas nesta videoaula que tratou do texto argumentativo. Boa sorte para você, um grande abraço e até o próximo encontro.